escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para trazer a você uma palavra de consolo, uma palavra de orientação nessa grande crise mundial que estamos atravessando. A pandemia do Covid-19 assola as nações, trazendo uma grande perplexidade e também uma grande recessão econômica. As nações mais poderosas da Europa, da Ásia, da América do Norte, agora também da América Latina e também hoje chegando à África, traz para todos nós algumas lições muito importantes. A primeira delas é que o homem, por mais rico ou sábio ou poderoso, é vulnerável.
Os recursos humanos são insuficientes para trazer uma resposta imediata aos grandes dramas que a sociedade do Brasil e do mundo estão enfrentando. Agora, precisamos também entender que nesse dilema que traz angústia e dor, perplexidade e ansiedade para tantos, Deus continua sendo Deus, soberano, que não foi pego de surpresa, nem está em apuros diante dessa situação. Em terceiro lugar, eu penso que esta crise que assola a humanidade deve levar-nos, sobretudo nós que cremos na providência divina, à oração, ao quebrantamento, ao reconhecimento de que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi a palavra que Deus disse a Salomão quando inaugurava o templo de Jerusalém. Quando Deus disse que se o povo pecasse contra ele e ele enviasse a praga, se esse mesmo povo se humilhasse e orasse e o buscasse e se convertesse de seus maus caminhos, então Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Esta é uma hora em que nós devemos levantar aos céus o nosso clamor, para rogar a Deus para que Ele possa estender a sua mão de misericórdia e socorrer o Brasil e o mundo desta avassaladora pandemia que está trazendo tanta dor, ceifando milhares de vidas e trazendo certamente uma das mais profundas crises econômicas da história do nosso século e dos séculos passados. Que Deus nos ajude para que nesta hora nos voltemos para Ele e recorramos ao braço onipotente de Deus para nos ajudar a sair desta crise mais quebrantados, mais humanizados, mais cheios da consciência de que precisamos de Deus mais do ar que respiramos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Nosso carinho a todos. Muito obrigado. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o ser. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos de todo o cereal, do teu vinho, do azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui para ouvir a tua palavra e nela meditar. Neste momento eu te agradeço pelos dízimos e ofertas que foram trazidos ao gasofilaço. Que esse dinheiro, esses dízimos e ofertas, seja para o bem do crescimento do teu evangelho aqui sobre a face da terra. Esta é a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém.
sopra, Deus. O teu Espírito Santo neste lugar. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que Ele venha receber todo o louvor que sai dos teus lábios nesse momento. Ele sopra sobre nós teu sopro. Com a tua igreja quer teu povo.
Bom, esta manhã quero saudar a todos os irmãos e amigos que têm nos acompanhado nos cultos online com a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desejando a todos, desde já, um bom domingo e que a graça do nosso Senhor possa nos acompanhar para tudo que formos fazer, seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Quero dar continuidade ao estudo que nós iniciamos a semana passada, por ocasião do culto da manhã, quando nós dissertamos sobre o perigo da mentira no círculo familiar. E nesta manhã eu quero trazer uma afirmativa para os nossos corações. Deus não tolera mentira. E para tanto quero fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, registrado na sua epístola a Tito, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que assim registra o texto sagrado. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Até aqui, e uma palavra também dita por Moisés, registrada em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. E assim Deus abençoa a leitura da sua palavra santa, aplicando aos nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, quão maravilhoso és tu, a ponto de preservar as nossas vidas para, com o intuito de adorarmos, bendizermos o teu santo e glorioso nome, para cumprirmos a finalidade da nossa eleição, da nossa vocação, que é proclamar as virtudes do Senhor, que um dia nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor, e nos predestinou para sermos iguais à imagem do seu Filho. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, onde as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas, que é a causa de não sermos consumidos. E ajuda-nos, ó Deus, para que possamos entender, compreender e apreender a palavra do Senhor que será dita nesta manhã. Oramos por Cristo, Senhor da Igreja. Amém. Queridos irmãos, eu quero iniciar esta palavra trazendo um conto. Conta-se que no antigo reino de Sião, na Ásia, as pessoas apanhadas contando mentiras eram cruelmente castigadas, tendo as suas bocas costuradas. Indubitavelmente, tal prática encerra uma pena horrível, mas até certo ponto aceitável para os que praticam ao pecado da falsidade. Não devemos esquecer, ao ensejo do caso em tela, que Deus puniu com a morte de Ananias e Safira, porque escamotearam a verdade. E o texto, ambos os textos e tantos outros das Sagradas Escrituras, nos afirmam que Deus não pode mentir, que Deus não mente. E esse Deus que não pode mentir é porque a promessa é firme, porquanto nós podemos descansar sobre a fidelidade absoluta de Deus. Uma das características que nós temos em resposta a pergunta do nosso princípio de fé sobre o que Deus é que após eles encerrarem que Deus é Espírito, imutável em seu ser, poder, sabedoria, e não que ele deixa por último, falando que Deus é verdade. E se Deus é verdade, ele não tem compromisso com a mentira. Por isso, ele é o Deus não mentiroso.
conforme literalmente o grego, em contraste com os homens que são mentirosos e enganosos, conforme também eram os habitantes de Creta. E eu quero fazer uso do versículo 12. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Então aqui nós vimos que a palavra de Deus ela já entra de uma acusação sobre o povo de Creta, que era mentira. Porque qual era o pensamento? Qual é essa palavra? É que havia entre eles o túmulo de Zeus, que segundo eles, Zeus não estava morto, Zeus havia ressuscitado. Então eles fundamentavam essa mentira, essa mentira sobre esse pensamento da ressurreição desse Deus que faz parte do panteão grego. E Policarpo, ele já falava aqui desse Deus que não era mentiroso, e em sua oração antes do martírio, na expectação da vida eterna, que não pode falhar, a despeito das fragilidades e da brevidade dessa existência terrena, Policarpo, ele traz essa afirmativa que o Deus nunca abandonou, que Deus não era mentiroso. Sim, queridos, Deus não pode mentir. E se nós pensarmos ainda nas palavras bíblicas, eu quero trazer à nossa luz as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20, quando ele afirma que porque quantas são as promessas de Deus, tantas tenho nele sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 4, ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E o escritor aos Hebreus capítulo 6, versículo 18, ele vai trazer também essa afirmativa: é impossível que Deus minta. O ser divino se caracteriza pela verdade pura e absoluta, jamais se podendo comprometer com qualquer inverdade. Equívoco ou modificação, ele não se compromete. Isso assegura-nos que a vida mortal deve ser o fato que pode ser obtida pelos remidos, porque em Deus há a verdade. Como nós já falamos, aparentemente a mentira era algo comum em Creta, como nós lemos já o texto de versículo 12. E o autor sagrado aqui nesse ponto, ele ataca decididamente aos hereges, usando uma citação que faz aplicação a todos os cretenses, o que certamente deve ter sido ofensivo para eles. Porque, por conseguinte, os falsos profetas haviam sido condenados pela sabedoria de um poeta cretense, que pudera avaliar corretamente o caráter dos de sua raça, sempre mentirosos. Sim, queridos, o Deus que não pode mentir, esse Deus é o nosso Deus. O Deus que não pode mentir, ele é o Deus das Escrituras, é o Deus da verdade. Jesus, mais à frente, ao falar de si mesmo, ele fala que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus. E desde o início, então, Paulo deixou claro que Deus não pode mentir. Deus não mente, como ele registra no versículo 2 do seu primeiro capítulo de Tito. O fundamento da nossa fé é a confiança no caráter de Deus. Ele é a fonte de toda a verdade. Não pode mentir. Crer em Deus nos leva a viver um estilo de vida
e de honra. Próprio versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, em pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A vida eterna que Deus prometeu será nossa porque Ele mantém as suas promessas. Portanto, edifique a sua fé alicerçada em um Deus fidedigno que nunca mente. Como agradar ao Deus que não tolera mentira? Isso que nós queremos, então, trazer para nós nessa manhã. E quero fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, registrado em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Uma ordem, um imperativo para nós. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas. Os crentes de Colossos, eles deveriam reconhecer que o ato de mentir é próprio da vida velha, na incredulidade, devendo assim ser rejeitado pelo crente como uma roupa indesejável. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colossos. E ainda, porque Jesus, ele fala que Satanás, ou ele apresenta Satanás como o pai da mentira. João registra essa palavra no seu capítulo 8, versículo 44. Então, por que essa ordem de não mentir uns aos outros? Quais as consequências? Primeiro, queridos, porque mentir uns aos outros rompe a unidade e destrói a confiança. A mentira destrói os relacionamentos e pode levar a um sério conflito em uma igreja. Então não exagere as estatísticas, não espalhe boatos ou fofocas, nem diga algo ao fim de aumentar a sua própria imagem, mentir para si próprio. Comprometa-se com a verdade. Salomão, ele registra em seu livro Provérbios, capítulo 12, versículo 19, isso aí traz para nós uma verdade de que a verdade ela ficará para sempre. Observa o que Salomão fala: o lábio de verdade fica para sempre, mas a língua mentirosa dura um momento. E aí podemos trazer à nossa memória a palavra da semana passada, o que aconteceu com Abrão, que mentiu para o rei Abimeleque por falar uma meia verdade. Rapidamente, Abimeleque descobriu a mentira e isso trouxe consequências. Houve um rompimento da unidade, da amizade de Abraão com Abimeleque. A verdade ela é sempre oportuna. É aplicável tanto ao presente quanto ao futuro, por estar relacionado com o caráter imutável de Deus, que também é invariável. Pense por um momento sobre os séculos que se passaram desde que esses provérbios foram escritos. Considere as incontáveis horas que foram cuidadosamente gastas para estudar cada texto das Escrituras. E observe que a Bíblia tem resistido à prova do tempo, pelo fato de que Deus ser a verdade, e nós podemos confiar na sua palavra para nos guiar. Então, queridos, a primeira consequência em mentir uns aos outros é que a unidade e a confiança são destruídos. Por isso, não mentamos uns aos outros, cumpramos essa ordem. A segunda consequência é que quem mente anda nas trevas. E assim, João ele registra, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Andar nas trevas significa viver em pecado.
e nos prazeres mundanos. E tais pessoas não têm comunhão com Deus. Isto é, não nasceram de Deus, segundo mesmo o apóstolo registra no seu primeiro livro, capítulo 3, versículos 7 e 9, a primeira epístola, e ainda o versículo 19. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. É interessante observar, querido, saber que o justo não mente. E ainda Salomão ele traz uma palavra aos nossos corações, registrada no seu capítulo 13, versículo 5 de Provérbios. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. O justo, ele prefere sofrer por falar a verdade do que evitar o sofrimento usando a mentira. E quero trazer o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que o próprio Daniel registra essa verdade, esse acontecimento no seu livro, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, quando ele é questionado, ele é apertado por Nabucodonosor. Eles responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sim, queridos, esses amigos de Daniel e Daniel preferiram servir ao Deus verdadeiro do que mentir, do que ter uma vida de aparência. Porque o justo sabe que mentir por hábito é contra Deus. Porque a própria palavra do Senhor nos traz essa verdade. Ainda a própria palavra de Salomão, capítulo 12, versículo 22 de Provérbios: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Portanto, queridos, abandonemos a mentira e falemos somente a verdade. Uma terceira consequência por falar a mentira, por mentir uns aos outros, é que para o mentiroso, a mentira, ela rompe a unidade e cria conflitos e destrói a confiança. Lá atrás nós falamos que a mentira, ele rompe a unidade e destrói a confiança. E aqui ele vai também, nós vamos trazer uma palavra a mais dessa consequência de romper a unidade, de criar conflitos. Porque é importante trazer essa verdade à tona, porque falar a mentira acaba com os relacionamentos e leva a igreja ao evidente clima de hostilidade e conflito. E o apóstolo Paulo, também pensando na igreja de Éfeso, ou escrevendo a igreja de Éfeso, ele trata a mentira com seriedade, escrevendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo, ele traz a figura do corpo como igreja. E por isso o membro não pode mentir para outro membro. Por isso a mentira não pode fazer parte dos nossos vocabulários, do nosso falar, do nosso viver, do nosso agir. Para não romper a unidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando da unidade da igreja. No primeiro ponto nós falamos do círculo da amizade, no círculo externo. Aqui o apóstolo Paulo, ele centraliza essa unidade, essa confiança na igreja.
Imagine um membro mentiroso, imagine um líder mentiroso. Ninguém confia nele. Rompe essa confiança. A quarta e última consequência, queridos, que nós queremos trazer é que os mentirosos estão fora do reino de Deus. E aí eu quero fazer uso ainda das palavras de João, quando ele escreve o seu último livro, o Apocalipse. E é interessante, no seu último capítulo 22, ele diz que ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse. E qualquer que ama e pratica a mentira. Note como os dois últimos capítulos da Bíblia destacam o caso da mentira. O capítulo anterior, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde o fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João, ele escreve seu último livro, e em seus dois últimos capítulos, tratando com seriedade a questão da mentira. Os praticantes da mentira são mencionados aqui nesses capítulos 3 vezes. O primeiro no versículo 28, que dizendo que todos os mentirosos, junto com os demais, a sua parte será no lago que arde de fogo. No versículo ainda 27, do mesmo capítulo 21, ele vai dizer que os que cometem mentira não entrarão na cidade eterna de Deus. Veja o que registra. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. E ainda, queridos, os que amam e cometem a mentira estarão fora do reino de Deus. A mentira é o pecado final condenado na Bíblia. E possivelmente foi uma mentira que levou à queda da raça humana. Portanto, essas palavras que trago nesta manhã devem servir de advertência a todos que, inclusive na igreja, acham que Deus tolera a mentira e o engano. Deus não tolera a mentira. Pratiquemos a verdade. Vivamos a verdade. Porque Deus trata com muita seriedade o caso da mentira. Sejamos verdadeiros, como verdadeiro é o nosso Deus. E que Deus assim nos use para tão somente falarmos verdade, pregarmos a verdade e vivermos a verdade. Amém? Vamos orar? Ó Deus de toda a verdade, Deus que não se relaciona com o homem mentiroso, isso nós podemos observar na palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque em Cristo o Senhor nos restaurou e nos capacita, ó Deus, a falar a verdade. Queremos, ó Deus, que esse atributo comunicável do Senhor seja inserido em nossas vidas. Queremos colocar em prática, ó Deus, o falar a verdade. Ajuda-nos para que possamos assim desprezar a mentira
porque a mentira leva à morte. E nós queremos viver, nós queremos fazer parte dos remidos do Senhor, entrar na cidade santa e para sempre estar contigo. Abençoa esta igreja. Abençoa, Deus, para que a mentira seja colocada para fora de cada membro. Sim, ó Deus, as desculpas sejam, ó Deus, eliminadas do nosso meio. Que possamos, ó Deus, estar junto ao Senhor, ter um compromisso com o Senhor, relacionamento com o Senhor, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. E como ela mesma diz, e a verdade, conhecereis a verdade, palavras do Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. Liberte-nos, ó Deus, de todo ato, de toda prática, de toda fala, de toda convivência com a mentira. Assim, ó Deus, que possamos testemunhar do Senhor. Ajuda-nos para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.